Tá aparecendo o que para vocês? A aula? Sim. Tá aparecendo. Tá aparecendo, né? Agora eu vou botar no modo de apresentação, tá? Ele não tá indo. Que coisa. Assim, agora foi. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Vilma, vocês devem lembrar de mim, lá da Habilidades Médicas 1, né? Sou enfermeira. E aí a doutora Gisele pediu para eu dar essa aula para vocês, né? Na HM4. Vocês viram como o tempo passa rápido, né? Vocês já estão no quarto semestre, né? Isso é muito bom. Passa muito rápido. Então, hoje nós vamos falar das necessidades de eliminação vesical. Tá dando para ver certinho, né? Sim. Sim, né? Tá bom. Então, hoje nós vamos ver sobre necessidade da eliminação vesical. Primeiro a teoria, depois a hora que for liberada a prática para vocês, aí a gente vai fazer a prática lá no laboratório lá da Unic, lá onde vocês fizeram as outras práticas, né? Da higienização das mãos, calçamento de luva, vai ser lá naquele laboratório lá, tá? Mas primeiramente eles têm que liberar o laboratório para a gente estar fazendo com vocês. Enquanto isso, a gente vai dando a teoria. Então, só revisando aqui um pouquinho da anatomia e fisiologia, que vocês já devem ter passado por isso, já com uma maior minuciosidade, né? Mas o sistema urinário, ele é responsável pela produção e pela eliminação da urina, né? Ele possui a função do quê? De filtrar essas impurezas, né, do sangue que circulam no nosso organismo. Então, o sistema urinário, ele é composto de 2 rins, né? E as vias urinárias, né? Que são os ureteres, né? A bexiga e a uretra aqui, ó, a uretra. Então, 2 rins, 2 ureteres, a bexiga e a uretra. São as vias urinárias. Então, a unidade básica da filtragem do sangue é chamado de néfrons, que fica bem aqui dentro dos rins, que é formado pelos glomérulos, né? E pela cápsula glomerular. E pelos túbulos renais, que fica tudo aqui dentro dos rins. Então, a etapa de formação da urina é o quê? Ele vai fazer a filtração, a reabsorção, e o que não é aproveitado pelo organismo é eliminado, né? Através, feita a excreção, que é em forma dessa urina. Né? Então, as substâncias úteis, como água, glicose, né, sais minerais, eles são reabsorvidos. E o que não são essenciais para o nosso organismo é eliminado, né, através da ureia, né? É eliminado em forma de ureia, o ácido úrico, a amônia. Então, todas essas substâncias não desejáveis, ureia, ácido úrico, amônia e excesso de água, é eliminado através dessa uretra. Então, a bexiga é um órgão muscular, todo feitinho de músculo aqui, elástico, por isso que às vezes a gente suporta uma quantidade mais de urina do que alguns outros dias, né? Porque o órgão é elástico, ele tem aquela elasticidade, ele tem uma espécie de bolsa, né? Que é situada na parte inferior do abdômen. E ele tem a função do quê, a bexiga? De acumular urina que vem lá dos ureteres, né? Que está ligado lá nos rins. Então, portanto, a bexiga, ela recebe e ela armazena temporariamente essa urina. E quando o volume chega a 300 ml, os sensores nervosos da parede da bexiga enviam uma mensagem lá para o sistema nervoso central, fazendo com que tenhamos a vontade de urinar.
Então, na parte inferior da bexiga, nós temos os esfíncter, né? Que é um músculo que fecha a uretra para controlar essa micção. Então, quando a bexiga está cheia, o esfíncter se contrai, empurrando a urina em direção à uretra, para o meio externo, né? Que é lançado para o corpo afora. Então, os ureteres, esses canais aqui, ó, que saem dos rins para ir lá para a bexiga, eles são 2 tubos de mais ou menos uns 20 centímetros. E ele é que conduz a urina dos rins para a bexiga. Então, a uretra, a uretra aqui, ó, por onde vocês vão passar a sonda, é um tubo muscular que conduz a urina que está dentro da bexiga para fora do corpo, né? Então, a urina é formada aqui, caminha pelos ureteres, vai para a bexiga, onde é armazenada, aí o sistema nervoso central faz um comando de que a minha bexiga está cheia, estou com vontade de urinar. Isso aqui vai retrair, vai relaxar e essa urina vai sair para o meio externo. Então, aqui dentro da bexiga, nós temos esse músculo aqui, detrusor, que é um músculo liso, né? Que está na parede da bexiga, né? E que durante a micção, ele vai contrair para expulsar essa urina, né, da bexiga. Em outros momentos, ele se mantém relaxado, né? Esse músculo detrusor mantém-se relaxado para permitir que essa bexiga enche. Então, por exemplo, quando você passa uma sonda vesical no paciente, às vezes esse paciente fica 7 dias, 14 dias com essa sonda, né? E esse músculo detrusor é como se ele perdesse a função dele. Porque toda a urina que vai cair aqui dentro, como a sonda vai estar posicionada aqui dentro da bexiga, o que vai acontecer? Essa urina vai sair pela sonda e vai lá na bolsa coletora de urina, né? Então, às vezes o paciente fica 15 dias com a sonda e esse músculo ele fica tipo meio preguiçoso. E aí, às vezes você pede para retirar, você enquanto médico fala assim: amanhã está no 15 dias, vamos retirar a sonda desse paciente. E às vezes não faz nenhuma reeducação nessa bexiga. Então, o que significa essa reeducação? A enfermagem tem que pinçar essa sonda, deixar 2 horas, aí depois vai lá, abre de novo. Então, ela vai fazer o papel desse músculo detrusor. Porque quando você médico pede para tirar a sonda, esse músculo ele já tem que estar reativo para ele fazer o comando depois, né? Que horas que eu tenho que relaxar? Que horas que eu tenho que contrair para essa urina ficar? Que hora que eu tenho que relaxar para essa urina sair? Então, esse músculo, ele perde a capacidade no momento em que você deixa essa sonda um tempo maior no paciente. Então, existe a reeducação vesical. Quando a enfermagem não faz essa reeducação e você, enquanto médico, pede para tirar essa sonda, o que vai acontecer com esse paciente? Esse paciente não vai conseguir urinar, às vezes, sozinho. Às vezes, você tem que fazer determinadas manobras, né? Tipo, abrir torneira para ver se ele consegue urinar. Você tem que fazer alguma compressa. Por quê? Porque esse músculo detrusor, ele ficou um tempo sem funcionar. Então, tem que reativar, como se reativasse, tem que reativar a memória dele. Para falar assim, olha, agora estou com vontade de fazer o xixi. Então, esse músculo é super importante nessa reeducação dessa bexiga, né? Então, a urina normal, a quantidade vai depender do quê? Da quantidade que você ingeriu de líquido. Então, se você ingeriu 1,5 litro por dia de líquido,
né? Então, necessariamente, você teria que eliminar essa concentração, né? Por conta do volume. Às vezes, vai reter pouca quantidade dentro do seu organismo, né? Geralmente, a coloração vai do amarelo dourado e tem para o amarelo claro. Às vezes, você faz o xixi, você olha no vaso sanitário, a sua urina está concentrada, está um amarelo forte. Isso conclui-se que o quê? Que você está desidratando. A quantidade de água dentro do seu organismo está muito pouco. Então, ela tem que ser um amarelo mais puxado para o claro do que um amarelo forte. E tem que ser um odor que não seja tão forte. Às vezes, tem pessoas que urinam e você entra dentro do banheiro, você sente aquele odor forte, aquele odor pesado. Então, às vezes, a pessoa está com tanta bactéria no organismo, no xixi, que às vezes esse odor passa a ser diferente, né? Passa a ser mais concentrado. É um odor assim, que às vezes você nem suporta ficar muito tempo ali no banheiro por conta daquele odor fétido, né? Que a gente fala, um odor pesado, né? E a frequência da micção, ela vai depender da quantidade de urina que está sendo produzida. Então, por exemplo, às vezes você toma pouca água, então você vai poucas vezes no banheiro. Provavelmente a sua urina vai sair escura. Então, depende da quantidade que você toma de água. Às vezes tem gente que toma pouca água, mas urina muito. Ou toma muita água e urina pouco. Então, às vezes, pode ser algum distúrbio aí que está acontecendo no seu organismo para estar fazendo isso. Porque geralmente existe o equilíbrio hidroeletrolítico, né? O que você toma, basicamente, tem que sair. Às vezes não sai na quantidade exata. Por exemplo, você toma 2 litros, vai sair 2 litros. Não, porque tem a reabsorção dentro do seu organismo, né? Tem o que você vai precisar dentro do seu organismo. Então, muitas vezes, às vezes, você toma 2 litros e vai sair 1.800. Ótimo, né? Então, o adulto, geralmente, ele urina de 30 a 50 ml por hora. A criança menor de 1 ano, 2 ml por quilograma por hora. A criança maior de 1 ano, 1 ml, né, por quilo de peso aí. Então, quais são os problemas relacionados a essa eliminação urinária? Nós temos a incontinência urinária. Nós temos 2 tipos de problema. Nós temos a incontinência urinária e a retenção urinária. Incontinência urinária é quando você não consegue segurar o xixi por alguma patologia que você tem, né? Às vezes, geralmente, pessoas idosas, às vezes não conseguem segurar o xixi. Às vezes, ela pode ser temporária, de vez em quando acontece isso. Às vezes, quando ela tosse ou ela espirra. Então, às vezes, sai o xixi. Ou, às vezes, é permanente. Por exemplo, pessoas que têm doença de Parkinson, que tiveram AVC. Então, o sistema nervoso foi comprometido. E aí, muitas vezes, o que acontece? Essa diurese também, essa vontade de fazer xixi, vai também se modificar. Então, ela pode ser temporária, de vez em quando, ou sempre. Ela pode ser parcial, só um pouquinho de xixi na calcinha ou na zorba, né? Ou ela pode ser muita quantidade. Às vezes molha tudo. E geralmente, muitas vezes, a gente nem pede para passar sonda nesse período. Por quê? Porque a sonda é uma última instância. Então, a gente coloca a fralda no paciente, né? Ou a gente, por exemplo, no caso do homem, a gente coloca aquelas camisinhas no pênis e coloca a extensão para que essa urina vá para a bolsa. Então, a gente faz diversas manobras para não passar a sonda, porque a gente sabe que passar a sonda vesical, se a pessoa não tiver os cuidados necessários, acaba dando uma infecção urinária para esse paciente.
E às vezes ele já está com um problema aí, por conta de uma patologia, e mais uma coisa para ele, às vezes se torna complicado, né? Então, a incontinência urinária, né, os distúrbios miccionais, eles afetam o armazenamento dessa urina ou da sua eliminação. Então, esse armazenamento, às vezes, não acontece lá na bexiga. Ele produz a urina pelos rins, passa pelos ureteres e nem chega na bexiga, ele já é eliminado. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa está com uma patologia, né? Teve um AVC, tem doença de Parkinson, tem uma série aí de problemas neurológicos que pode interferir nessa fase aí, né? Então, muitas vezes, o paciente, às vezes, fica deprimido em relação a isso, né? Por conta dessa incontinência. Ele vai perguntar assim, mas eu sempre vou ficar assim agora? Sempre vou estar soltando xixi qualquer coisa? Às vezes não, né? Então, a incontinência urinária, ela tem de 3 tipos. A incontinência urinária de urgência, que é quando você sente aquela vontade forte, a necessidade de urinar, mas você não consegue, você chega lá no banheiro e você não consegue urinar. Tem a incontinência por estresse, quando você tosse ou você espirra, escapa alguma quantidade de urina. E tem a incontinência mista, que são as duas, é uma combinação da urgência para o estresse. E outro problema relacionado à eliminação urinária, nós temos a retenção urinária. Por algum motivo, a pessoa, os rins conseguiu produzir a urina, essa urina foi para os ureteres e está lá na bexiga, mas ela não consegue sair da bexiga. Então, há uma retenção urinária. Então, às vezes, você coloca o paciente sentado, às vezes às vezes não é contraindicado você colocar ele sentado. Às vezes você coloca ele sentado, ele consegue fazer. Às vezes não. Às vezes você encaminha o paciente lá para o banheiro, né? Se não for contraindicado. Ou você deixa a água da torneira cair para ver se ele consegue urinar. Ou você coloca as mãos do paciente embaixo de uma água para ver se às vezes ele consegue. Então, você faz diversas manobras para ver se esse paciente consegue urinar sem você precisar passar a sonda, né? Como eu disse para vocês, às vezes essa passagem dessa sonda você pode dar uma infecção urinária. Não é nem por conta, às vezes, é pelo próprio organismo, ou às vezes essa sonda estava contaminada, ou o material estava contaminado, e acaba que o paciente fica com uma infecção urinária, que às vezes é um problema a mais para ele. Essa retenção urinária pode ser um cálculo que está no canal, né? Ali no canal da uretra, para expelir. Muitas vezes acontece isso com os homens, por conta da próstata. Então, às vezes a próstata incha, e aí dificulta essa passagem dessa diurese aí para ser eliminado para o meio externo. Então, os 2 problemas relacionados à eliminação urinária é incontinência urinária, tipo urina solta, ou retenção urinária. Que a retenção urinária você não consegue tirar aquela urina da sua bexiga. Às vezes, o paciente fica muito tempo com a sonda, você retira sem fazer a educação, né, vesical, e aí às vezes, você dá uma retenção urinária para o paciente. O paciente tem medo de urinar, o paciente fica, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E às vezes você tem que acabar passando uma sonda nesse paciente por conta desse medo que ele tem, né? Ele fica com receio, principalmente pacientes que vão para a cirurgia. Eles têm medo de, será que não vai ter problema na minha cirurgia, que eu vou precisar urinar agora? Às vezes o paciente estava com sonda, né? Eu vou precisar urinar agora, será que eu não vou ter problema nessa cirurgia?
Então, aquele medo, isso vai refletir lá na hora desse paciente, né? Quais são as medidas alternativas ao uso de sondagem vesical? Então, por exemplo, o paciente está com queixa ou de incontinência ou de retenção e você está evitando passar essa sonda nele. Não é porque você não quer, é porque... Oi? Desculpa interromper, mas a Micaela pediu para aceitar ela para entrar na chamada. Ah, peraí. Então, peraí. Obrigada. Ah, mas ela não está aqui. Não Eu aparece. já admiti ela, professora. Oi? Eu já admiti ela. Ah, você já admitiu? Ah, obrigado. Tá. Deixa eu voltar lá. Você pode ficar com o controle, então, a hora que chegar alguém? Posso sim, prof. Tá, obrigado, tá bom? Então, as medidas alternativas para o uso da sonda vesical. Então, aí você vai colocar, por exemplo, eu não sei se dá para ver essa imagem aqui, ele chama códons, que é aquela camisinha que você acopla no pênis do paciente, aí tem uma extensão como se fosse um equipo de soro, e esse equipo vai conectar nessa sacolinha aqui, ó. Então, o paciente está com incontinência, ele vai essa urina nem vai parar na bexiga dele, já vai direto para esse dispositivo aqui, ó. Então, muitas vezes, o médico acha melhor ter essas alternativas do que passar uma sonda no paciente. Porque 87%, segundo a literatura, fala que 87% de passagem de sonda a gente acaba dando uma infecção urinária para esse paciente, por diversos fatores. Então, quanto mais você evitar de passar sonda, melhor. Às vezes o médico fala assim, você vai falar assim para o paciente, vamos colocar um fraldão, então, para evitar de dar uma contaminação maior para esse paciente. Vamos fazer uma compressa vesical aí embaixo do abdômen, aí na região inferior, para ver se esse paciente consegue urinar, né? Então, são manobras existentes que vai fazer com que o paciente, às vezes, urina, às vezes dá resultado, muitas vezes dá resultado. E aí você acaba não passando essa sonda nesse paciente. Então, porque às vezes você passa a sonda, o paciente vai ter que ficar mais tempo no hospital. Ou então a família vai ter que saber cuidar disso. Senão esse paciente vai adquirir uma infecção urinária. Então o que é a sonda vesical? É a introdução de uma sonda, ou também chamado de catéter, nessa bexiga aqui, ó, né? Então, olha só o caminho que você tem que percorrer para essa sonda ficar aqui na bexiga. Ela pode ser realizada através da uretra, aqui, ó. E quando a gente não consegue passar essa sonda pela uretra, a última opção é via suprapúbica. Quando se passa essa sonda pela uretra, geralmente é a enfermagem que passa, ou, na falta da enfermagem, o médico. Quando não se consegue passar por estreitamento de uretra, ou às vezes o paciente ficou 15 dias com a sonda, está todo machucado aqui, às vezes está sangrando a uretra dele, né? Você não vai passar uma sonda assim, né? Aí você faz a via suprapúbica, que é uma incisão cirúrgica que você faz nesse paciente. Mas a via suprapúbica é a última opção. Então, às vezes, se a uretra está machucada, está escarificada, né? Está sangrando aqui, muitas vezes você faz outras manobras. Coloca uma compressa de água quente, de água morna, né? No abdômen, na região inferior, para ver se esse paciente urina, abre torneira, faz todas aquelas manobras lá que eu já te falei, né? Então, às vezes, dá resultado, né? O paciente acaba urinando. Então, olha só, a via uretral, geralmente é a enfermagem que passa, o técnico de enfermagem ou o enfermeiro pode passar. Na falta deles, são vocês, futuros médicos, né, que vão passar essa sonda. Tá vendo um balãozinho aqui, ó?
esse balãozinho aqui, ele é enchido quando você já passou a sonda. Então, para você passar a sonda, você vai passar uma sonda sem esse balãozinho. Esse balãozinho não vai estar preenchido. E para você passar essa sonda, existe todas umas manobras assépticas para você não contaminar essa sonda, para você não levar uma infecção urinária para esse paciente. Então, esse balãozinho, ele tem que ser preenchido com água destilada esterilizada para que essa sonda não saia. Às vezes, você passou a sonda, veio o xixi do paciente, só que você esqueceu de preencher esse balão aqui com água destilada esterilizada. Você esqueceu de preencher, às vezes você vira do lado assim, a sonda sai. Então, é a primeira coisa. Passou a sonda, veio o xixi, você já coloca a água ali, geralmente são 10 ml que se coloca nesse balão. A padronização é 10 ml, né? Então, olha só, tá vendo? A sondinha tá lá dentro da bexiga e o balão tá preenchido ali. Essa daqui é a via suprapúbica. Então, o que é a via suprapúbica? Só o médico que pode fazer. Então, é na região abdominal inferior, né? Bem em cima da bexiga. Isso aqui é um trocáter. Aí o médico vai fazer uma pequena incisão nessa região abdominal e vai introduzir a sonda por aqui. Chama cistostomia. Então, a urina, a sonda já vai ser colocada aqui dentro da bexiga, né? E vai ter aquela bolsa lá onde vai ser coletado a urina. Então, isso aqui vai acontecer, para você fazer isso, você vai ter que estar com estenose uretral, tá escarificado a sua região da uretra, você ficou muito tempo com sonda, às vezes você está com um coágulo, às vezes você está com uma pedra ali, e aí você não consegue fazer o xixi. E aí a gente vai tentar passar sonda e não consegue passar sonda porque você sente que está obstruído o canal. Então, quando isso acontecer, às vezes, por exemplo, o paciente está numa enfermaria, fez uma cirurgia lá, uma outra cirurgia lá, e por algum motivo ele não consegue fazer o xixi. E aí a gente vai tentar, a enfermagem vai tentar passar essa sonda via uretral e não consegue, porque ela sente uma certa resistência. Aí chama o médico plantonista, ele vai tentar de novo, e aí quanto mais tenta, mais escarificado vai ficar essa uretra. E aí ele faz a opção do quê? Dessa via suprapúbica, porque o paciente não aguenta mais. A bexiga dele tá cheia de urina, tem que extravasar, e começa a aumentar a pressão, o paciente fica nervoso, dói, né? Incomoda essa bexiga muito cheia. E aí ele faz uma incisão bem aqui na região do abdômen inferior, bem em cima da bexiga mesmo, e faz essa incisão bem pequenininha, introduz a sonda, insufla o balão para que essa sonda não saia, né? Tem que insuflar o balão com água destilada, e aí essa sonda é conectada numa extensão da bolsa, e aí o paciente fica com essa cistostomia aí durante o tempo que ele, às vezes, está internado lá, né? Quais são os tipos de técnicas? Então, nós temos a sondagem intermitente, ou também chamada sonda de alívio. Alívio, o próprio nome já está falando, alívio. Então, é utilizada em quê? A retirada da sonda após o esvaziamento vesical. Então, por exemplo, as bexigas neurogênicas. O que é bexiga neurogênica? É quando... lembra que eu falei que a bexiga tem músculo lá dentro, é formada de tecido muscular, tem elastina, tem o colágeno. Com o passar dos anos, a pessoa vai perdendo isso aí. Então, a bexiga começa a ficar flácida, devido à falta desse colágeno, à falta desse elastina. Geralmente, acontece muito em paciente idoso, né? Então, essa bexiga, ela passa a ficar flácida e acaba não
causando aí, por questões neurológicas, tipo um AVC, uma doença de Parkinson. Então, ela acaba prejudicando esse paciente aí, e muitas vezes ele não vai conseguir, porque ele não vai conseguir empurrar a urina para fora, porque essa parede dessa bexiga ficou flácida, então ele não está conseguindo enviar o comando para essa urina sair. Então, muitas vezes, a gente passa uma sondinha de alívio. O que é a sondinha de alívio? Ela é de PVC, deixa eu ver se eu tenho uma foto dela aqui. Aqui, ó. Essa sondinha aqui, ó, ela é de PVC. Ela não, a diferença dessa para a sonda de demora é que essa daqui não tem o balãozinho. Ela é só de alívio. É para você passar. Existem todas as técnicas assépticas que você não pode contaminar. Você tem que usar luva esterilizada, pacote de passar a sonda, tudo estéril, como se você estivesse passando uma vesical, uma de demora. Então, a de alívio é as mesmas técnicas que você faz com uma sonda vesical de demora. Só que ela você não precisa encher o balão, até porque ela nem tem balão, ela é de PVC, ela é rígida, é só para você passar, tirar a urina desse paciente lá da bexiga, e aí você já vai retirar a sonda. Por isso que fala sonda de alívio, para aliviar os sintomas da pessoa, né? E a sonda de demora é quando há necessidade que essa sonda fique. Por exemplo, é um paciente que fez uma cirurgia de próstata, ou uma cirurgia de vias altas, ou via baixa, e você, como médico, acha melhor deixar uma sondinha nele, porque ele vai estar sonolento esses dias, então, para não atrapalhar a cirurgia, você acaba deixando uma sonda de demora no paciente, né? Então, essa sonda de demora, ela pode ficar 3 dias, ela pode ficar uma semana, ela pode ficar até 14 dias. Tem hospitais, por exemplo, o Hospital Geral, ele é preconizado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar que a sonda de demora fique até 14 dias no paciente. Depois disso, tem que trocar, né? Tem que trocar essa sonda se o paciente for vir a precisar ainda dessa sonda. Por exemplo, no caso de incontinência urinária, às vezes o paciente está com uma úlcera por pressão, lembra? Úlcera por pressão que eu falei lá na Habilidades Médicas 1, aquelas feridas que dá nas nádegas, na região cóccea, né, do paciente. Muitas vezes, se você deixa o paciente sem sonda, às vezes não consegue cicatrizar essa ferida adequadamente, por conta que esse xixi acaba indo lá para a ferida do paciente. E tem muitos médicos que às vezes prescrevem uma sonda vesical nesse tipo de paciente, justamente para dar um conforto melhor, para que essa urina não vá para essa ferida, para que essa ferida não aumente ainda mais de tamanho. Então, às vezes, é uma necessidade ali, um momento, passou os 14 dias, troca essa sonda de novo. Às vezes, o paciente fica 1 mês, 2 meses com essa sonda. Só que não pode esquecer de trocar a cada 14 dias, né? Muitas vezes, esse tipo de paciente, pela própria constituição dele, de estar com essa úlcera por pressão numa concentração grande, né? Às vezes pegou toda a parte cóccea do paciente, então, às vezes, pela própria constituição do paciente, o paciente acaba tendo infecção urinária, né? Porque o sistema imunológico dele cai e aí as bactérias tomam conta, né? Então, nós temos esses 2 tipos de sonda, vocês vão aprender a passar os 2 tipos. Essa daqui, vocês estão vendo 2 vias aqui. Existe sonda de 3 vias. Aqui só tem de 2 vias. Mas, ó, essa daqui, esse tubinho aqui, ó, é que onde vai sair o xixi, que vai estar acoplado na bolsa, né? Essa outra parte aqui é aonde você vai conectar a seringa com a água destilada
para insuflar esse balão aqui. Não sei se vocês estão vendo, mas nessa região aqui é que está o balão. Ele está desinsuflado agora. Mas a constituição da sonda, ela fica um pouquinho mais, não tão consistente aqui, ó. Porque quando você coloca esses 10 ml aqui, ela vai fazer todo esse caminho e essa água vai parar aqui. Aquele balãozinho vai encher. Aqui na pontinha da sonda, existe um monte de furinhos, que é por onde vai sair, onde vai entrar a urina. Então, essa parte aqui vai estar dentro da bexiga, essa outra aqui, ó, vai estar para fora, e isso aqui vai estar conectado numa bolsa, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Às vezes, a sonda tem 3 vias. Por que tem 3 vias? Um é para sair o xixi, a outra é para você encher o balão aqui, e a outra é para você fazer tipo uma irrigação. Vamos supor que o paciente fez uma cirurgia de vias urinárias. E você, como médico, tem que prescrever uma sonda de 3 vias. Por quê? Porque ainda nas primeiras 24 horas, esse paciente vai sangrar muito esse canal. E aí, o que a enfermagem vai fazer? Você, como médico, vai prescrever, fazer lavagem da sonda vesical. O que é essa lavagem da sonda vesical? A enfermagem vai pegar um soro fisiológico gelado, vai conectar num equipo e vai colocar aqui, ó, para esse soro gelado cair lá dentro da bexiga. Aí vai fazer uma vasoconstricção e às vezes até para de sangrar por conta disso, né? Aí vai retirar todo aquele coágulo que está lá dentro, vai ser tudo expelido aqui através da sonda, né? Então, às vezes, 2 ou 3 vezes fazendo essa manobra, essa lavagem, às vezes o paciente melhora bem, tá? Então, nós temos esses 2 tipos de sonda. Aqui, ó, é uma sonda, tá vendo? Aqui, ó, quando você vai passar a sonda, essa daqui tem 3 vias, ó. Essa do meio, que é por onde vai sair o xixi, que está acoplado no sistema, que tem essa bolsa. A do lado de cá é a irrigação e a do lado de cá é onde você vai colocar a seringa sem agulha. A seringa com 10 ml de água destilada esterilizada e aí você vai insuflar o balão. Então, quando você vai preparar o material para vocês vão ver lá na Unic, vocês vão preparar esse material, antes de passar a sonda, você já vai acoplar essa sonda nesse sistema aqui, nessa bolsa aqui. Cada paciente recebe uma bolsa dessa. Essa bolsa é descartável, ela não pode ser utilizada depois novamente. Então, aí você vai conectar, né, próximo ali do paciente, você vai estar com campo estéreo, vai estar com essa sonda já aberta lá em cima, vai estar com essa bolsa que ela é esterilizada. O melhor método para se passar sonda é com essa bolsa, porque é um sistema fechado. Se você não contaminar essa sonda, esse paciente vai ficar com o sistema fechado, dificilmente ele vai ter uma infecção urinária. Às vezes tem funcionário que acaba desconectando aqui para colher a urina do paciente, mas não pode fazer isso. É nessa desconexão aqui, ó, que às vezes o funcionário acaba dando uma infecção urinária para o paciente. Tá vendo aqui um clamp? Esse aqui é um clamp, por exemplo. O paciente vai sentar, ou o paciente vai para uma maca. Você vem aqui, clampeia aqui, para quê? Para que essa urina que esteja aqui dentro dessa bolsa não voltar para a bexiga do paciente. Imagina, o paciente está com a bolsa há 3 dias, vamos supor, ou 1 dia. E aí, o que acontece? Não clampeia essa bolsa aqui, o paciente às vezes quer andar um pouquinho. O que acontece? Essa urina volta para a bexiga. Imagina essa urina aqui, ó, que está depositada aqui 2 horas, 3 horas aí, já é o suficiente para multiplicação de micro-organismos, né? E aí acaba esses micro-organismos voltando para a bexiga e dando uma infecção urinária aí no paciente. Então, muitas vezes, deixa eu ver aqui na próxima, aqui, ó, tá vendo tem uma pinça aqui também, ó.
Essa pinça aqui, quando você passou a sonda no paciente, encheu o balão, você vem aqui e abre essa pinça. Para quê? Para que essa diurese que está aqui, ó, né, seja extravasada. Às vezes você quer fazer um exame ali naquela hora, então você vem aqui, abre essa pinça, passou a sonda, a diurese vai vir para cá, para essa bolsa, você abriu a pinça, colheu o material que você queria colher, fecha a pinça e coloca essa bolsa aqui nas grades da cama do paciente ali. Você não pode deixar a bolsa no chão, né? Porque é fonte de contaminação. Então, tem essas alcinhas aqui, ó, que você vai colocar na grade da cama do próprio paciente. O paciente quer andar, você vai fechar essa pinça aqui, né? Vai andar com o paciente, não tem problema de ficar 1 hora fechado, só não pode ficar umas 3 horas fechado, mas até 2 horas pode. Você vai caminhar com esse paciente, vai voltar, colocar essa bolsa lá, né, na grade da coisa, e aí você vai abrir a pinça, só não pode esquecer de abrir a pinça. Então, esse sistema, ele pode ser aberto ou fechado. O aberto é esse aqui, ó. Só que a contaminação é muito grande desse sistema aberto, tá vendo? Ó? Ele não fecha aqui em cima. A sonda, o equipo vai cair direto aqui, esse tipo um saquinho, vai ficar aberto. Então, o melhor sistema é o sistema fechado. É um sistema mais rigoroso, é um sistema asséptico, é um sistema que se você souber manusear, o paciente não vai ter infecção. Quais os riscos da infecção do trato urinário numa sonda vesical de demora? Existem os fatores preveníveis. Por exemplo, quando você vai passar uma sonda, você tem que, primeira coisa, antes de você preparar material, você olhar para a genitália desse paciente, ou seja homem, ou seja mulher, para ver se a higienização está boa. Porque muitas vezes o paciente veio de longa distância, não deu tempo, não conseguiu tomar banho, às vezes veio do interior, e aí chega lá, tem que passar a sonda nesse paciente, e às vezes a região íntima não está lá muito desejável, né? Então aí você pede para o funcionário fazer a higienização íntima, lavar mesmo a região da genitália, botar uma comadre embaixo do paciente e lavar essa genitália com água e sabão para você fazer a passagem da sonda. Porque se você fizer numa higienização ruim, você acaba dando uma infecção para o paciente, né? E aí você tem que usar uma técnica correta, uma técnica asséptica. Às vezes, esse risco dessa infecção do trato urinário é para prevenir uma lesão. Lembra que eu falei? Às vezes o paciente está com uma úlcera por pressão e você quer passar uma sonda nesse paciente para evitar que essa diurese vá nessa úlcera por pressão, né? Então, são alguns cuidados que você tem que ter, né? E os fatores não preveníveis é aquele do próprio paciente. Às vezes a flora bacteriana, o pH da vagina e da urina. Às vezes por questão genética, esse paciente já tem infecção urinária ao longo do tempo. Às vezes por alguma patologia, ele está com uma concentração alta de ureia ou alta de ácidos, né? Geralmente, às vezes, acontece isso. Ou do próprio catéter. Às vezes, na hora de passar a sonda ou catéter, você inadvertidamente encostou essa ponta de catéter em alguma região que não estava esterilizada. Você acaba contaminando esse catéter. Às vezes, você não viu, ou às vezes você viu e fala assim, não tem problema. Tem sim. Você vai estar dando uma infecção urinária para esse paciente. Então, a técnica de passar sonda vesical tem que ser rigorosamente pensada. Geralmente, a gente ensina você a passar a sonda sozinho. Nos hospitais, muitas vezes, existe 2 pessoas para passar sonda vesical, mas a gente já ensina vocês a passarem sozinhos. Por quê? Que às vezes você cai numa situação
que dentro de um centro cirúrgico, que não tem ninguém ali para passar a sonda, e o horário está passando, e você precisa fazer cirurgia naquele paciente, e você está sozinho por enquanto ali. Então, às vezes, você tem que passar essa sonda sozinho. Então, a gente ensina a passar essa sonda sozinho, para você não ter contaminação nenhuma, né? Mas se tiver 2 pessoas, é mais rápido. E a infecção do trato urinário relacionada ao catéter? Às vezes você teve todos os cuidados, né, para passar essa sonda, mas na hora teve uma contaminação durante a introdução da sonda. Às vezes tem um trauma ali naquele canal uretral, ou está escarificado aquela uretra, está sangrando, né? E aí vai favorecer a entrada de micro-organismos ali no local. Vai dar uma infecção nesse paciente. Às vezes começa lá no canal, né, na junção, né, entre o catéter e o meato. Então, às vezes você força e o paciente sente dor, né? Então, muitas vezes acontece nesse extraluminal ou no intraluminal, que é a desconexão do sistema. Essa desconexão aqui, ó. Então, a sonda tá lá na bexiga. Esse aqui é um pedaço da sonda e tem a conexão com a bolsa. E esse equipo aqui já vem dentro da bolsa aqui. Então, a urina vai cair aqui e ela vai rodar todo esse sistema aqui. Às vezes, você usou todos os princípios assépticos para passar essa sonda, você teve o maior cuidado, aí o funcionário vem aqui e faz essa desconexão aqui. Aqui não é lugar para ele fazer desconexão. Ele tem que fazer a desconexão aqui para ele pegar a urina do paciente, não aqui. Então, às vezes, essa desconexão do sistema ou esse refluxo, porque ele não pinçou essa bolsa para levantar esse paciente, então houve um refluxo, ou seja, a urina que estava já aqui para ser descartada, ela volta para a bexiga. Quando, às vezes, você levanta o paciente rápido, né, e acaba voltando essa urina que estava na bolsa para a bexiga. Então, aí, às vezes, tem micro-organismo, claro, né, porque a urina, depois de 1 hora, ela começa a multiplicação de micro-organismos ali, né? E isso pode favorecer uma infecção urinária. Quais as indicações para uma sonda intermitente? Então, por exemplo, o paciente está com problema neuromuscular, por uma doença de Parkinson, por uma AVC que ele teve, ou ele está com uma disfunção que ele não consegue jogar essa urina para fora. Há às vezes essa bexiga está flácida, ele não faz o comando do sistema nervoso central por conta dessa patologia que ele está. Então, muitas vezes, às vezes você tem que passar uma sonda ali na hora para esvaziar essa bexiga, né? Ou, às vezes, você precisa pesquisar essa urina residual. Muitas vezes acontece em idosos. Eles urinam, aí depois ele fala assim, nossa, eu tô com vontade de urinar de novo, 2 minutos depois. Então, o que está acontecendo com esse paciente que ele está ficando com urina residual ali na bexiga? Então, às vezes, o médico, o urologista, ele quer pesquisar qual a concentração dessa urina, quanto de volume que está ali, quais as bactérias que estão ali proeminentes ali nessa hora. Então, às vezes, ele pede uma amostra, passa-se uma sonda, essa sonda de alívio, justamente para pesquisar essa urina essa urina residual que muitas vezes fica ali na bexiga, né? Qual que é a finalidade? Eliminar essa urina residual, aí ele vai pesquisar por que está ocorrendo isso. Às vezes é por conta da idade, às vezes é por conta de um distúrbio neurológico, aí ele vai pesquisar para ver, né? Outra finalidade é prevenir a infecção urinária e lesões. Muitas vezes, quando fica com urina residual, o paciente tem muita infecção urinária repetida, ou às vezes é um cálculo vesical.
Então, são os mais diversos fatores que podem contribuir aí. Qual que é a finalidade da sonda vesical de Demora? A sonda vesical de Demora é aquela sonda que fica mais de um dia na pessoa, já é considerada sonda vesical de Demora. Sonda vesical de alívio é aquela só para aliviar ali na hora. Né? O paciente está com bexigoma, está com um volume grande de urina dentro da bexiga, já está para estourar, ele vai falar para você, né? Então, aí você já vai passar uma sonda de alívio, usando todas as técnicas necessárias, né? Para você não contaminar esse canal aí. Então, a finalidade da sonda vesical de Demora, às vezes você quer fazer um balanço hídrico desse paciente. Você quer saber quanto que ele está ingerindo e quanto que está saindo de volume. Então, aí, às vezes, você passa uma sonda vesical de Demora. Às vezes, outra finalidade da sonda é uma drenagem urinária. Você quer ver quanto que em 24 horas o paciente está drenando. Às vezes ele refere dor abdominal, ou minha urina está saindo pouco, ou eu estou urinando, está sangrando. Então, muitas vezes ele pede, o urologista pede para fazer um controle de 24 horas dessa urina. Às vezes esse paciente nem precisa ficar internado, ele fica em casa e aí vai colhendo toda essa urina, né, nas 24 horas. Outra finalidade é por conta que, às vezes, o paciente fez uma cirurgia de próstata, uma cirurgia de vias urinárias, né? E, às vezes, tem coágulo, tem cálculo. Então, essa sonda é passada justamente para fazer com que ocorra essa eliminação aí desse excesso de coágulo. Às vezes, essa sonda foi passada por uma cirurgia que foi feita nos rins ou na uretra, né? Ou também tem a finalidade de administração de medicamentos. Às vezes o paciente está tomando endovenoso, antibióticos, mas ele precisa de uma concentração maior. Então, aí, às vezes, você faz uma lavagem, né, entre aspas, dessa sonda com a utilização de medicamentos. Qual que é a indicação? Por que você passa sonda vesical de Demora? Lembra da retenção urinária? Quando o paciente sente que a bexiga está cheia, ele vai ao banheiro e ele não consegue urinar. Talvez ele tenha uma bexiga neurogênica, que é aquela flacidez da bexiga por conta da musculatura, do colágeno, da elastina ali, que não está mais funcionando. Às vezes é um cálculo, né? Então, aí tem que passar a sonda vesical de Demora. Às vezes o paciente está com incontinência urinária, ou seja, toda a urina que é produzida nos rins vai caminhar para os ureteres, vai ficar lá na bexiga e ela vai ser extravasada para o meio externo. E aí o médico não quer que esse paciente urine nas calças, né? Então ele vai pedir para passar uma sonda vesical de Demora. E esse paciente vai ficar com essa sonda. Às vezes até resolver a patologia dele. Às vezes, depois que resolve a patologia dele, ele melhora essa condição dele. Às vezes é um pós-operatório, um intraoperatório, né? Precisa de passar uma sonda vesical para controle da urina, então tem indicação. Doenças da uretra, que eu já falei para vocês, doença na bexiga, na próstata, tudo tem indicação de sonda vesical de Demora. Lesões extensas da pelve, e às vezes o paciente não pode fazer nenhum tipo de esforço, né? Pelve, de períneo, às vezes teve um trauma, um acidente, massacrou ali a região abdominal, foi regiões urinárias, né? Então, aí, às vezes, tem que passar uma sonda para controlar isso aí. Avaliação contínua da diurese em pacientes gravemente enfermos. Geralmente, sonda vesical de Demora, a gente encontra muito em enfermarias de pacientes cirúrgicos e UTI. UTI, de 100 pacientes, 95 às vezes fica com sonda vesical, né? Então, é uma concentração bem grande. Qual que é a contraindicação? Contraindicação de utilizar sonda vesical de Demora.
Sonda vesical de demora, peraí. Tá. Então, no trauma, descentralização da próstata, às vezes você não consegue passar essa sonda. Quando tá com hemorragia da uretra, quando tá com hematomas, equimoses, quando tá com edema de períneo. Então, é tudo contraindicado você passar uma sonda vesical de demora. Muitas vezes você faz uma cistostomia, que é aquela infrapúbica aqui, né? Que é feita uma incisão aqui com um trocáter, e aí você introduz a sonda por aqui. Então, essas são as contraindicações. Às vezes o paciente tem uma hipertrofia de próstata, né? Uma infecção na uretra, uma infecção na próstata. Então, aí é contraindicado. Aí você tem que fazer aquela suprapúbica, que só você médico, que pode fazer isso. A enfermagem não pode fazer isso. Quais são as complicações de sondagem vesical de demora? Quando está relacionado com a passagem da sonda, às vezes você faz uma infecção nesse trato urinário porque você não utilizou uma técnica asséptica, ou talvez porque esse paciente tem uma retração do canal da uretra, uma estenose, às vezes até porque ele ficou usando sonda muito tempo e houve aquela estenose, aquele fechamento do canal, aquela obstrução da luz, você tenta passar sonda e ela não vai para frente, né? Então está obstruído o canal. Então são complicações. E outra está relacionada com cateterismo prolongado. Às vezes o paciente tem uma inflamação de doença renal crônica, tem uma pielonefrite, ou tem uma nefrolitíase, ou uma infecção de trato urinário. Então, é contraindicado a passagem da sonda, ou uma bacteremia, uma sepse. Então, aí você vai dar mais complicações ainda para esse paciente. Uma das considerações super importantes que você tem que utilizar quando você vai passar a sonda é a técnica asséptica. Então, você tem que utilizar material estéril, o catéter, a sonda tem que estar esterilizada dentro do prazo de validade dela, não pode ter sido mexida por outra pessoa, e às vezes a pessoa abre assim e fala assim, não é essa, fecha e deixa lá, não pode. A hora que você for pegar o pacote da sonda, você tem que olhar a data de validade, se não está molhada, se não foi aberta inadvertidamente, né? Se está dentro do prazo de validade e você tem que seguir rigorosamente técnica asséptica. O material, a cuba que você vai passar essa sonda, o material, porque não é só a sonda em si. Você vai usar uma cuba rim, não sei se vocês lembram o que é cuba rim. Você vai utilizar aquela cuba rim, lá dentro vai ter a seringa, vai ter a agulha, vai ter o campo fenestrado para você passar essa sonda. Então, você vai abrir um campo e esse material é todo esterilizado. Você vai utilizar a luva esterilizada. Então, a primeira coisa, você vai lavar as mãos, seguindo os passos, né? Os 11 passos lá. Depois você vai calçar essa luva. Depois você vai começar a abrir esse material, né? E aí, geralmente, qual a sonda que eu vou passar no paciente? O médico prescreveu a sonda vesical de demora. Então, eu vou passar a sonda vesical de demora. Se ele falou assim, passa só uma sondinha para aliviar a bexiga e tira. Você vai usar as mesmas técnicas assépticas, né? Porque a sonda vai estar lá no canal da uretra, vai lá na bexiga do paciente. Então, você tem que usar técnica asséptica, senão você vai dar uma infecção urinária. Quais são as soluções antissépticas que você vai usar? Olha só, existe a solução degermante, que é aquela base de PVPI, que é a base de iodo. Tem pessoas que têm alergia ao iodo, mas aí você pode usar a diclorexidina. Geralmente, os hospitais têm utilizado muito clorexidina por conta dessa alergia ao iodo.
Então, usa solução degermante antisséptica à base de clorexidina. Você vai fazer toda a higienização da genitália do paciente, seja homem ou seja mulher, né? Com toda a técnica séptica, você vai estar com luva esterilizada, né? Uma mão você vai estar com a luva, a outra vai ter que te auxiliar, porque você vai aprender a passar a sonda sozinho. Então, uma você vai estar com luva esterilizada e a outra você vai estar sem a luva, para você fazer, pegar algum material, por exemplo, a clorexidina, para você fazer essa higienização. Você tem que fazer a higienização desse meato. Então, a gente ensina você quando que você coloca a primeira luva e quando que você coloca a segunda luva. Que momento que é esse? Para você passar essa sonda sozinho. O calibre da sonda é muito importante. Às vezes, você pega, por exemplo, um jovem de 15 anos, você quer passar uma sonda de 24 calibre, o calibre de 24. Você vai acabar com o paciente, né? Uma sonda grossa de 24, é grossa, e não tem necessidade de passar nesse paciente que tem 15 anos. Que tem 15 anos, você vai passar uma de 10, uma de 12, né? Nesse paciente. Então, assim, o calibre é muito importante. Você não exagerar muito no... Você fala assim, mas eu só tenho de 24. Não, você tem que ir atrás. Se for um jovem de 15 anos, você tem que ir atrás de uma sonda de 12 ou uma sonda de 10. Porque se você colocar uma sonda de 4, esse paciente vai ter infecção urinária, né? Com certeza. Então, adultos, geralmente, os nossos bonecos lá da UTI, geralmente só cabe sonda de 10, de calibre 10. Ela está escrito, na embalagem da sonda, está escrito o número. Então, adulto é 12, 14, já 16, né? Ou 24, é quando a pessoa está com coágulo, que fez uma cirurgia de próstata ou de vias urinárias, que precisa de uma irrigação, aí utiliza as de calibre maior, tá? E RN, geralmente, a número 4. Crianças, 6, 8 ou 10. Qual que é o volume do balonete? Lembra do balonete? Você tem que encher aquele balonete. Você vai passar a sonda vesical de demora, vai deixar lá na bexiga. Aí vai vir a urina. Quando você passa a sonda, já vem a urina. Veio a urina, você já pega uma seringa de 10 ml, coloca 10 ml de água destilada esterilizada nessa seringa, acopla essa seringa na sonda e injeta. Aí esse balão vai fazer um balãozinho lá dentro, né? Fez o balãozinho lá dentro, você faz uma leve pressão ali na sonda, ela não vai sair do corpo da pessoa. Se você não colocar, não encher esse balão, você virou as costas, a sonda sai. Aí você tem que começar tudo de novo. Você tem que pegar outra sonda, outro material, preparar o paciente, tudo de novo, né? Então, tomar cuidado para encher esse balão aí. O lubrificante que a gente usa é a lidocaína, a 2%. Então, para que é essa lidocaína? Para a sonda deslizar melhor, para dar um conforto melhor para o paciente, porque ela vai dar uma anestesia ali do canal, né? Para você conseguir passar a sonda direitinho. Geralmente, no homem, a gente precisa de 10 ml de lidocaína ou xilocaína, porque a gente vai introduzir esses 10 ml no canal uretral do homem, né? Você vai pegar o pênis e vai introduzir os 10 ml lá de xilocaína, para depois você passar a sonda. Na mulher, não precisa disso. Na mulher, você vai pegar uma porçãozinha, pouca porção, numa gaze, e você vai passar essa sonda ali, nessa xilocaína ali, para ser introduzida na uretra. Aqui, ó, lembrando que o homem, o canal é mais extenso. Na mulher, o canal é menor, por isso que mulher tem muita infecção urinária, justamente porque o canal, a uretra, como é pequena, ela fica mais próxima do meio externo. Do homem, o canal é maior,
né? O uretral é maior, então por isso que você precisa de uma concentração maior aí de xilocaína. O registro após o procedimento é importante você colocar a data, o horário, a sonda, qual foi o calibre da sonda, se foi 10, se foi 12, por quê? Você sabe o que você passou nesse paciente, mas esse paciente vai embora, ele vai sair do centro cirúrgico, ele vai para a enfermaria, às vezes você nem mais vai ver esse paciente. E as pessoas que trabalham lá, elas têm que saber qual que é o horário que foi passada essa sonda. Então, que dia que foi passada essa sonda? Então, às vezes, o funcionário ele tem que contar 14 dias para trocar essa sonda. Se ele não tem a data, como que ele vai saber, né? Então, você sabe, a pessoa que passou a sonda sabe, só que as outras pessoas não sabem que dia que é que você passou, né? Quanto de volume que você insuflou no balão, se foi 10, se foi 5 ml, né? Troca de sistema coletor e da sonda vesical de demora. Às vezes, o paciente está com a sonda vesical de demora e ele sente dor na região infraabdominal. Às vezes, o paciente está com obstrução, está com coágulo, está com cálculo, e aí não está saindo urina na sonda. Urina na sonda, ó, urina na bolsa, né? Por conta dessa obstrução, que muitas vezes acontece. Então, às vezes, o paciente está com a sonda e ele está reclamando que a bexiga dele está cheia. Então, muitas vezes, às vezes você tem que fazer fazendo algumas manobras com essa sonda, você consegue recuperar, né? Faz uma lavagem com soro gelado aí, para ver se consegue não tirar essa sonda. Caso contrário, você tem que tirar essa sonda e passar outra novamente, né? Se for indicação. Às vezes o paciente está com febre persistente, passou a sonda hoje, 2 dias depois, sem razão nenhuma, o paciente começa 38, 38,5, 39. Então, provavelmente, esse paciente deve estar com uma infecção urinária, né? Se não for a patologia de base dele, que pode dar isso, pode ser que ele esteja com uma infecção urinária. Ou, às vezes, está vazando, essa sonda está vazando, né? Ali na junção entre a sonda e a bolsa, aí começa a vazar e aí tem que trocar esse sistema. A fixação da sonda é muito importante. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos uma figura, né, que a sonda nunca deve ficar para baixo aqui. Por quê? Porque às vezes pode escarificar toda essa região aqui do paciente, forma ferida mesmo aqui, né? Então, geralmente deixa ela para cima e ela não vai ficar só nessa posição. Hoje ela está nessa posição, semana que vem essa bolsa está do lado de lá dele, fica do lado de lá, para o paciente não sofrer com feridas que às vezes formam por conta de não posicionamento adequado de sonda, né? A mulher é a mesma coisa. A mulher você vai fixar do lado, nem sempre vai fixar só de um lado, no outro dia você fixa do outro. Para quê? Para não dar traumatismo aqui nessa uretra, né? Dessa paciente aqui. Às vezes deixa um dia ela deitada de um lado, no outro dia deitada do outro, justamente para cuidar aí essa parte aí, para não ter sofrimento por conta disso, né? Qual que é o volume esperado? Geralmente, adulto é de 30 a 50 ml por hora. A criança menor de 1 ano, 2 ml. E a criança maior de 1 ano, é 1 ml. Qual que é os diferenciais durante a técnica? Então, no homem, a técnica de limpeza e de asepsia. No homem, a lubrificação para você passar a sonda, geralmente são 10 ml de xilocaína, que é aquela anestesia que você vai colocar no canal da uretra. A mulher, como o canal é menor, então você só vai passar a sonda ali na xilocaína para você introduzir no canal uretral. E a fixação, né? É diferente da mulher para o homem.
Na fixação do homem, você vai colocar o pênis para cima, um dia de um lado, outro dia do outro. Da mulher, você vai colocar para baixo, né? Para você fazer a fixação ideal. Alguns cuidados é importante falar para vocês, porque vocês têm que ter esse conhecimento, mesmo enquanto médicos, né, futuramente, para você saber o que é certo e o que é errado, porque muitas vezes você está num hospital, numa clínica, e ali tem os cuidados, né, e você está vendo que às vezes o funcionário, não, se você conhece o certo, você está vendo que às vezes o funcionário, às vezes ele nem sabe, né, e acaba fazendo as coisas erradas e prejudicando o seu paciente. Então, eu vou falar alguns cuidados aqui, não é para vocês fazerem, é para vocês terem ciência do que é certo e o que é errado, né? Então, obter o conhecimento e respeitar a privacidade do cliente. Se o paciente está numa enfermaria, você vai chegar nele primeiro e vai falar para ele que você vai passar uma sonda, que isso vai ser bom para ele, que vai retirar a urina da bexiga dele, que ele vai se sentir melhor. E se ele aceita, você está fazendo isso, porque muitas vezes o sexo oposto, às vezes, não aceita, né? Uma mulher passar num homem, às vezes o homem fica meio constrangido, um senhor de idade, às vezes ele fala assim, não, eu não dou esse consentimento. E aí você vai pedir para um homem ir lá e passar essa sonda nele. Então, existe esse negócio do consentimento. Às vezes o paciente fica meio... Às vezes é uma senhora de idade e um rapazinho vai lá passar sonda. Ela não quer, né? Ela nunca se expôs a isso. E aí, por que ela vai se expor ali? Ela vai ficar constrangida e não pega bem. Então, se for, às vezes a pessoa fala assim, pode ser você, mas aí fica assim, daquele jeito, que você acaba chamando uma outra pessoa para ficar com você, para não ter constrangimento, né? Então, é uma coisa delicada. Verificar os sinais de lesão uretral antes de realizar o procedimento. Você vai ver se essa uretra desse paciente, quando você vai fazer a higienização, se ele está reclamando de dor. Porque às vezes, quando ele está reclamando de dor no canal da uretra, às vezes ele estava com uma sonda há um tempo atrás, e aí você vai passar outra sonda, né? Então, como que vai ficar isso? Às vezes você tem que colocar uma quantidade de xilocaína maior para o paciente não sentir tanta dor. Lavar as mãos, claro, né? Sempre antes e após a manipular a sonda ou coletor desse paciente. Utilizar sempre o sistema fechado, estéreo, que é aquela bolsa lá. Manter sempre aquela bolsa abaixo do nível da bexiga e não encostar no chão, sem encostar no chão, para não haver contaminação. Você vai clampear aquele sistema da bolsa quando você for elevar essa bolsa acima do nível do corpo da pessoa, você tem que clampear esse sistema para essa urina não voltar para a bexiga do paciente e não causar uma infecção. Para você coletar a urina, você vai realizar fazendo uma desinfecção na área a ser funcionada, né, com álcool 70%. Às vezes você, enquanto médico, pediu para o funcionário coletar a urina do paciente para você ver que tipo de bactéria que está ali, fazer uma urocultura, né, para saber como que está. E aí ele tem que fazer essa desinfecção nessa área com álcool 70% para ele coletar essa urina de maneira adequada, né? Porque senão vai dar problema na hora de sair o resultado. Desprezar a urina quando o volume atingir 2/3, você não vai deixar a bolsa. Às vezes o médico chega lá para visitar o paciente, a bolsa está explodindo de tanta urina, né? Então, assim, isso é coisa errada, às vezes, que o funcionário acaba fazendo, ou às vezes até não deu tempo, né, de esvaziar a bolsa do paciente. Então, às vezes, o médico chega lá para consultar o paciente, para examinar o paciente está com a bolsa transbordando, né? Utilizar preferencialmente a sonda de silicone, né? Nas cateterizações a longo prazo, geralmente elas são de silicone. Utilizar a luva de procedimento quando você for esvaziar a bolsa coletores, isso aqui se tratando de funcionário, às vezes o médico chega lá e o funcionário está tirando essa bolsa coletora para ser esvaziada sem luva de procedimento, né? Isso aí não pode, tem que estar com a luva de procedimento para estar fazendo isso, né? São secreções, são urina, né?
Observar se há presença de bexigoma. Às vezes o paciente está com a sonda, mas ele está com a bexiga cheia. Então, às vezes, essa sonda está obstruída. E aí tem que fazer a lavagem da sonda, né? Para essa urina sair. Às vezes é um coágulo que está ali no canal, né? Realizar a higiene do meato urinário com água e sabão umas vezes ao dia. Não é porque o paciente está com a sonda ali, está drenando a urina, que você não vai lavar o meato urinário ali do paciente. Isso aí é a fonte de contaminação de micro-organismos, né? Se você não fizer isso, essa bactéria vai acabar entrando dentro da uretra lá e causando estrago, né? Não insuflar o balão antes de apresentar o retorno urinário. Então, você passou a sonda, você tem que esperar a urina sair, para depois você insuflar o balão, tá? Trocar a fixação da sonda a cada 24 horas. Para você não ter aquelas lesões, né? Na região perineal. Ok? Perguntas. Eu adoro perguntas. Podem fazer, por favor. Vocês estão aí ainda? Sim, professor. Hã? Vocês estão aí ainda? Perguntas? Não acredito que vocês não têm nenhuma